Eu vi os urubus descendo e no meio da estrada tinha uma mulher amarrada, viva, sendo deixada para os carniceiros. Disseram que ela não servia para nada, porque não podia ter filhos. Mas naquele momento, eu decidi uma coisa. Ela não ia morrer ali. Nem que isso me custasse tudo. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem horas do dia que o cerrado fica quieto de um jeito que assusta. Não é o silêncio da paz, é o silêncio de quando alguma coisa está errada e a natureza inteira já sabe. Menos você. Eu aprendi isso com os anos. Aprendi que o vento para antes da tempestade, que o gado deita antes da chuva, que os pássaros somem antes do perigo. A natureza avisa sempre. O problema é que a gente vai ficando surdo com o tempo. Vai deixando o barulho do trabalho cobrir essas vozes miúdas. Vai achando que o silêncio é só silêncio. Naquele fim de tarde, eu estava voltando da divisa de leste. Tinha ido checar o arame da cerca velha que o bezerro mais teimoso da propriedade insistia em romper toda semana. Consertei. Machuquei a mão direita no arame farpado, enrolei o pano sujo no ferimento e segui de volta sem dar muita importância. A dor já era velha conhecida. Tudo na minha vida naquele tempo era velho conhecido. A dor, o cansaço, o silêncio, o caminho de volta para uma casa onde ninguém me esperava. Montado no branco, eu deixava ele escolher o passo. Ele conhecia aquela estrada melhor do que eu. Devia ter umas 6 horas da tarde, o sol já deitando para o lado do horizonte, pintando o céu daquela cor de brasa que o cerrado tem no fim do dia. Laranja queimado, vermelho escuro, um roxo sujo nas bordas. Bonito do jeito que só a coisa triste é bonita. O tipo de pôr do sol que você olha e sente alguma coisa apertar no peito sem saber bem por quê. Eu já tinha visto muitos desses pôres de sol sozinho. Fazia 6 anos que eu os via sozinho. Dona Lourdes foi embora num março. Câncer que não deu tempo nem de a gente entender direito o que estava acontecendo. Em 5 meses, ela foi de mulher forte e barulhenta para um silêncio que não acabou mais. Ficou o cheiro dela nas roupas por um tempo. Depois nem isso. Ficou a cama grande demais. A mesa posta para um. O cachorro que ficou esperando na porta por semanas até parar de esperar. E ficou eu. 53 anos, uma fazenda de 400 alqueires no meio do Tocantins, mais perto do fim do asfalto do que de qualquer cidade com hospital, e uma rotina que eu repetia todo dia como quem reza uma oração que já esqueceu o significado. Acordar, trabalhar, comer, dormir, repetir, sem pressa porque não havia destino, sem cuidado porque não havia ninguém para quem importar. Eu não era infeliz, eu tinha parado de ser. É diferente. O branco reduziu o passo, não foi gradual, daquele jeito de quem está cansando. Foi brusco, uma parada quase completa, os cascos travando na terra vermelha, as orelhas levantando, primeiro uma, depois as duas, apontadas para frente como antenas captando algum sinal que eu ainda não conseguia detectar. "Ê, branco! Que foi?" Ele não respondeu, obviamente, mas ficou parado, olhando para frente, e aquela teimosia dele me fez levantar os olhos da estrada e olhar também. A estrada de terra se estendia reta por uns 300 metros antes de fazer uma curva fechada à esquerda, ladeada de capim-gordura seco e alguns pés de pequi com as folhas já amarelando de tanta seca. O sol batia rasante, jogando sombras compridas de tudo. Luz e sombra alternando, daquele jeito que cansa os olhos no fim do dia. Não vi nada, mas o branco continuou parado. E foi então que eu vi. Não foi ela que eu vi primeiro, foi eles. Urubus. 3, 4, 5, circulando baixo, em espiral lenta, aquele giro paciente e metódico que eles fazem quando sabem que o trabalho deles está quase na hora de começar.
Não estavam no alto como quando estão só farejando. Estavam descendo, roda por roda, cada volta um pouco mais perto do chão, como se o tempo estivesse sendo contado por outra coisa que não o relógio. Eu conheço o urubu. Criei no cerrado, nasci no cerrado. Urubu que circula alto está farejando. Urubu que circula baixo já sabe. Esses sabiam. Alguma coisa na minha barriga virou. Anda! Eu disse para o branco. E desta vez não precisei insistir. Ele foi. Não rápido, mas foi. Como se também precisasse ver, mas não tivesse pressa de ver, porque no fundo já sabia que o que estava para encontrar não era simples. O cheiro chegou antes da visão. Não era cheiro de morte. Era outro cheiro. Lixo velho. Plástico queimando sob o sol. Algo orgânico que não era animal. Um cheiro humano no meio de um lugar que não deveria ter cheiro humano nenhum. Contornei a curva. E então eu vi. Do lado esquerdo da estrada, onde o barranco desce uns 2 metros até uma vala seca, tinha um amontoado de lixo. Garrafas, sacolas pretas, pedaços de isopor. O tipo de descarte que caminhoneiro joga pela janela ou que alguém despeja na calada quando não quer pagar aterro. No meio daquele lixo havia um vulto. Meu cérebro demorou 1 segundo para processar. 1 segundo que pareceu longo, porque o vulto tinha a forma errada para o que eu esperava. Não era animal morto, não era saco de lixo. A proporção estava errada, o comprimento estava errado. Aquilo tinha a curvatura de um ombro, tinha o ângulo de um joelho dobrado. Aquilo tinha forma de gente. O branco parou sem eu pedir. Eu desci antes de entender que estava descendo. Os pés tocaram a terra e eu já estava andando. Descendo o barranco com cuidado. O coração fazendo um barulho que eu tinha esquecido que ele conseguia fazer. Os urubus bateram asa acima de mim, irritados com a interrupção. Um deles pousou num galho seco a uns 10 metros e ficou me olhando com aquele olho redondo e sem expressão, esperando. E então eu vi ela, mulher, jovem, deitada de lado na terra vermelha, entre as sacolas pretas e o lixo espalhado. As mãos amarradas atrás das costas com corda de sisal, o nó apertado, profissional, do tipo que não solta sem faca, a boca coberta com fita larga, cinza, daquela fita de obra que cola até em pedra molhada, o corpo encurvado sobre si mesmo, numa posição que não era descanso, era contenção, mas o que me parou, o que me fez ficar parado por 1 segundo inteiro sem conseguir respirar, foram os olhos. Ela estava olhando para mim, abertos, conscientes, com um medo que eu nunca tinha visto em olho humano, e junto com o medo, uma coisa pior. Uma resignação silenciosa, funda, daquele tipo que vem depois que a pessoa já fez as contas e entendeu que perdeu. Os urubus continuavam girando, e ela estava viva. Eu gritei. Um grito seco de dentro do peito, do tipo que eu usava para espantar onça do galinheiro. Seco e forte, sem palavra nenhuma. Os urubus bateram asa em pânico, subiram, se dispersaram xingando com aquele grasno áspero deles. Ajoelhei ao lado dela. De perto era pior. As marcas nos pulsos onde a corda tinha cortado, a sujeira acumulada, terra, suor, alguma coisa mais escura que eu preferi não examinar naquele momento. A pele do rosto áspera e ressecada, com uma mancha roxa cobrindo o lado esquerdo da mandíbula. Ela tremia, não de frio. A temperatura ainda estava acima dos 30 graus. Tremia de dentro. Tirei o canivete do bolso. Fica quieta, eu disse baixo. Não vou te machucar. Os olhos dela me seguiram enquanto eu cortava a corda. Quando a última fibra cedeu e as mãos dela se separaram, ela soltou um gemido abafado pela fita. Um som pequeno, involuntário, de dor e alívio misturados. Coloquei a mão na fita. Vai doer. Mais rápido. Ela fechou os olhos. Eu puxei. Ela puxou o ar pela boca como quem emerge debaixo d'água após tempo demais. Uma respiração funda, desesperada, trêmula, depois outra. Depois começou a tossir, uma tosse seca, rouca, de quem ficou muito tempo sem poder respirar direito.
Eu esperei. Não tinha mais nada para fazer além de esperar e deixar o corpo dela lembrar como se respirava sem obstáculo. Quando a tosse passou, ela ficou olhando para o céu por um momento. O céu laranja do fim do dia. Os urubus que tinham voltado a circular, mais alto agora, a uma distância cautelosa. Então, ela me olhou. E naquele olhar havia uma pergunta que ela não conseguia formar em palavras ainda. Uma pergunta que não era quem é você, nem o que você quer. Era uma pergunta mais funda e mais assustada do que essas. Era: ainda estou no perigo ou saí dele? Eu não tinha resposta certa para dar, mas tinha uma que era verdadeira. Você não vai morrer hoje, eu disse. Isso eu te garanto. Ela fechou os olhos de novo. E eu peguei ela nos braços, leve demais, pesada de um jeito que não era físico, e comecei a subir o barranco em direção ao branco, que esperava parado na estrada como se tivesse feito aquilo a vida inteira. O sol estava quase no horizonte. As cigarras tinham começado o canto noturno, e alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que eu julgava morta fazia 6 anos, estava acordando com uma dor que se parecia com vida. O caminho de volta parecia mais longo. Não era. Eu conhecia cada metro daquela estrada de terra, cada buraco, cada raiz que o cerrado empurrava para cima do chão, como se a terra estivesse tentando se livrar de algo enterrado. Eram uns 4 quilômetros até a porteira da fazenda. 40 minutos no passo normal do branco. Naquela noite, pareceram o dobro. Ela ia na frente de mim, sentada no cavalo, e eu segurava com o braço esquerdo passado pela frente dela para garantir que não ia cair. Ela não tinha força para se manter ereta sozinha. O corpo dela cedia de vez em quando, pesando contra o meu braço, e eu apertava sem dizer nada, sem perguntar nada. Havia tempo para perguntas. Aquela hora não era a hora. O branco entendia. Andava com um cuidado que não era o dele normal, pisando mais devagar, evitando os buracos maiores, como se soubesse que estava carregando algo frágil. Cavalo bom lê o peso que carrega, não o peso em quilos. O outro. O céu foi fechando enquanto andávamos. O laranja virou roxo, o roxo virou azul escuro, e as primeiras estrelas foram aparecendo uma por uma sobre o cerrado. No Tocantins, a noite chega rápido e chega inteira. Não tem essa meia-luz demorada de cidade. Aqui o sol se vai e o escuro toma conta sem pedir licença. As cigarras cantavam forte dos 2 lados da estrada. Algum João de Barro chamava de longe, e ela não fez um som sequer durante todo o caminho. Eu olhava para a estrada e pensava. Era o que eu sabia fazer naquele ritmo lento. Pensar. 6 anos de solidão ensinam isso. Ensinam a preencher o silêncio com o barulho de dentro, que às vezes é pior que qualquer barulho de fora, mas é o único que sobra. Pensava em quem tinha feito aquilo, porque aquilo não foi acidente, não foi violência de impulso, daquelas que acontecem no calor de uma briga e a pessoa depois nem sabe explicar o que tomou conta dela. Aquilo foi planejado. A corda era sisal grossa, cortada num comprimento certo, com nó feito por mão que sabia fazer nó. A fita era larga, aplicada com cuidado suficiente para não sufocar, só para calar. E o lugar, aquela curva da estrada de terra, longe do asfalto, longe de qualquer casa, numa vala onde o lixo já servia de disfarce, não foi escolhido por acaso. Alguém conhecia aquele lugar. Alguém sabia que ninguém passava ali no fim do dia. Quase ninguém. Cheguei na porteira com o escuro já total. Desci do branco sem soltar ela. Segurei o portão com o pé enquanto ele passava. Fechei atrás. A casa ficava a uns 200 metros da porteira, no alto de uma pequena elevação, onde Dona Lourdes tinha insistido em construir, porque, segundo ela, casa boa precisa ver horizonte. Eu nunca discuti com ela sobre isso. Sobre nada, na verdade. Fazia mais sentido concordar com Lourdes do que discutir com Lourdes. Ela sempre chegava mais preparada para qualquer argumento. As luzes da casa estavam apagadas, claro.
Eu nunca ligava antes de entrar. Hábito de quem mora sozinho. Você para de iluminar o que não tem ninguém esperando. Desci do branco, a segurei no colo, subi os 3 degraus da varanda. A porta não tinha chave. Nunca precisou ter. Naquele fim de mundo, a distância era a única segurança que eu tinha, e ela sempre foi suficiente. Até aquela noite. Entrei. Liguei a luz da sala. Uma lâmpada amarelada no teto, sem cúpula, nua e direta. Coloquei ela no sofá velho de couro que Lourdes tinha comprado numa feira de Palmas 20 anos atrás. Sofá que ela chamava de feio e eu chamava de cômodo, e nenhum dos dois teve razão suficiente para ganhar aquela discussão. Ela afundou no couro rachado e ficou olhando para o teto. Fui buscar água, voltei com o copo e me ajoelhei na frente dela. Devagar, eu disse. Ela bebeu. Devagar não. Bebeu com aquela sede urgente de quem não sabe quando vai ter de novo. Deixei. Quando o copo acabou, fui buscar outro. E mais um. No terceiro, ela parou sozinha, encostou a cabeça no sofá e fechou os olhos por um momento. Eu fui buscar o que precisava. Na cozinha, tinha um kit de primeiros socorros que Lourdes tinha montado e que eu nunca tinha desmontado. Gaze, esparadrapo, álcool, pomada. Coisas que ela juntou porque a fazenda era longe de tudo e ela dizia que homem que mora longe de hospital precisa ser um pouco médico também. Lourdes entendia de distância. Voltei para a sala. Ela estava me olhando agora. Não mais com aquele medo cego do começo. Ainda havia medo, mas estava sendo filtrado por alguma coisa. Avaliação, talvez. O olhar de quem está tentando entender se o novo perigo é maior ou menor que o anterior. Vou limpar os ferimentos, eu disse. Preciso ver o que tem. Ela não respondeu, mas não se afastou. Peguei o pulso dela com cuidado. A corda tinha deixado marcas fundas. A pele estava arroxeada, com alguns pontos onde o sisal tinha cortado de vez. Limpei com gaze e álcool. Ela travou o maxilar quando ardeu, mas não fez barulho. O tipo de silêncio que não é coragem, é treino. É o silêncio de quem aprendeu que mostrar dor não muda nada. Aquilo me apertou de um jeito que eu não esperava. Fui examinando o resto com o cuidado que eu conseguia. Os tornozelos também amarrados, também marcados. O lado do rosto com a mancha roxa não era recente. Tinha 2, 3 dias, pelo menos. O lábio rachado. Uma escoriação no joelho direito que tinha infeccionado um pouco nas bordas. Não falei o que eu pensava enquanto cuidava, mas pensava. Pensava que aquele corpo contava uma história que começou muito antes da estrada de terra. Que a estrada de terra era só o capítulo final de uma coisa que vinha de mais longe, que tinha mais páginas, que havia mais gente envolvida do que um par de mãos que amarrou e um carro que foi embora. Quando terminei de curativo no joelho, levantei e fui até a cozinha. Tinha feijão do almoço na panela, arroz também. O tipo de comida que eu fazia sempre em quantidade pequena, porque cozinhar para um é uma das coisas mais tristes que existem, mas que naquele momento virou sorte. Aqueci no fogão a lenha. O fogão a gás tinha acabado na semana anterior e eu ainda não tinha ido buscar botijão em Guaraí. Mais um sinal de homem que foi perdendo a pressa de resolver as coisas pequenas. Servi num prato fundo. Peguei uma colher. Voltei para a sala. Ela olhou para o prato como quem olha para algo que não acredita que é real. Come, eu disse. Devagar. O estômago precisa de tempo. Ela comeu. Devagar, no começo. Depois, menos devagar. Depois, eu tive que colocar a mão no braço dela e dizer de novo. Devagar. Porque o corpo dela queria mais rápido do que conseguia aguentar. Quando terminou, ficou com o prato no colo por um momento. Então falou pela primeira vez. A voz saiu rouca, ralada, como couro velho sendo arrastado em madeira áspera. Mas saiu. Obrigada. Só isso. 2 palavras que ela disse olhando para o prato, não para mim. Como se fosse mais fácil agradecer por um objeto do que para uma pessoa. Como se gratidão fosse algo que custava caro e ela precisava gastar com cuidado. Não precisa, eu disse. Silêncio.
a lâmpada amarela zumbindo levemente no teto. Lá fora, o cerrado cantando a sua cantiga de sempre. Cigarra, grilo, o vento passando nas folhas dos pequizeiros. Uma coruja chamando de algum lugar na escuridão. "Você tem nome?" Eu perguntei. Não era ordem, não era pressão. Era só o jeito mais simples de começar. Ela levantou os olhos do prato. Hesitou. Apenas um segundo. Mas eu vi aquela hesitação. Vi ela pesando alguma coisa internamente, fazendo algum cálculo rápido que eu não tinha acesso. "Ana", ela disse. E eu aceitei. Porque eu sou homem de roça, e homem de roça aprende desde cedo que tem cerca que você não pula no primeiro dia. Você chega, você respeita, você deixa o tempo trabalhar. A cerca vai abrindo passagem quando entende que você não veio para derrubar. "Eu sou Argemiro", eu disse. "Pode me chamar de seu Miro se quiser. Todo mundo chama." Ela não disse nada, mas algo no rosto dela mudou levemente. Uma tensão pequena que cedeu, como arame que perde um pouco da pressão. Peguei o prato, fui lavar na pia. Quando voltei, ela estava dormindo. Sentada no sofá, a cabeça tombada para o lado, os braços cruzados sobre o peito num gesto que era ao mesmo tempo de cansaço e de proteção. Dormindo do jeito que dorme quem não dormia fazia tempo, fundo e de repente, sem aviso, como quem apagou. Eu fui buscar um cobertor velho do armário do quarto de hóspedes, quarto que Lourdes preparou para visitas que quase nunca vieram, mas que ela insistia em deixar pronto porque a gente nunca sabe, Miro, a gente nunca sabe. Cobri ela com cuidado. Depois peguei a cadeira de madeira da varanda, coloquei na sala a uns 3 metros do sofá e sentei. Não fui dormir. Não conseguiria dormir de qualquer jeito. Fiquei sentado na escuridão da sala, ouvindo a respiração dela se regularizar aos poucos. Primeiro irregular e entrecortada, depois mais funda, depois quase calma. E eu pensava em quem era essa mulher. Pensava em quem tinha feito aquilo com ela. Pensava que de manhã eu precisaria decidir o que fazer. Se levava ela para a cidade, se chamava a polícia, se havia alguém para chamar, se havia algum lugar que era seguro para ela ir. Pensava que eu não sabia nada ainda e que ela sabia tudo e tinha escolhido me contar apenas um nome. Pensava também numa coisa menor, mais simples, que continuava voltando entre os pensamentos maiores, como uma palavra que você não consegue parar de repetir na cabeça. Ela era leve demais, não do jeito de quem é miúda por natureza, do jeito de quem foi esvaziando. Pouco a pouco, ao longo de um tempo que eu não conhecia, por razões que eu ainda não sabia, ela tinha ido perdendo peso de dentro. Eu reconhecia aquilo, porque durante um bom tempo depois que perdi Lourdes, eu também tinha ficado leve daquele jeito. Leve do jeito errado, a coruja chamou de novo lá fora. Eu olhei pela janela sem cortina, o céu cheio de estrelas sobre o cerrado, a Via Láctea espalhada como farinha, aquele espetáculo que a cidade nunca vê e que eu via toda a noite sem me lembrar mais de agradecer. Aquela noite eu lembrei, porque havia alguém respirando na minha sala, e isso, depois de 6 anos, era mais do que eu merecia e mais do que eu esperava. Ela dormiu 14 horas seguidas. Eu sei porque contei. Não tinha mais o que fazer além de contar. O tempo, a respiração dela, as voltas que o ponteiro do relógio de parede dava sobre o moço de bigode que Lourdes tinha pendurado na cozinha e que eu nunca tirei porque tirar seria admitir que ela não voltava. De madrugada, eu tinha ido cuidar do Branco. Descelhei, dei água, joguei feno. Ele me olhou com aquele olho grande e paciente de cavalo velho, como se estivesse esperando explicação. Não dei nenhuma. Voltei para dentro e sentei de novo na cadeira. Amanhecia ali. Quando ela acordou, o sol já estava alto e o calor dentro da casa já pesava. Ela ficou parada por um momento, olhando o teto, e eu vi exatamente o instante em que a memória voltou.
O corpo dela enrijeceu todo de uma vez. Os braços se fecharam sobre o peito, os olhos varreram o cômodo rápido, procurando saída, procurando ameaça. Me encontraram sentado na cadeira. Esperaram. Bom dia, eu disse. Ela demorou um segundo. Bom dia. Fiz café. Fiz ovo mexido com o que tinha. Coloquei na mesa da cozinha e chamei ela sem insistir. Ela veio devagar, sentou na ponta da cadeira, do lado mais perto da porta eu reparei, e comeu sem falar. Eu também não falei. Deixei o silêncio trabalhar. Foi ela quem quebrou quando o café estava quase no fim. Eu preciso ir embora. Para onde? Perguntei, sem julgamento, só a pergunta. Ela não respondeu. Tem alguém que eu possa chamar? Família? Amigo? Qualquer pessoa? Ela olhou pela janela da cozinha. O cerrado lá fora, seco e vasto e indiferente. Não, uma palavra, mas carregada do jeito que uma palavra simples fica quando a resposta verdadeira é muito maior do que ela comporta. Então não tem para onde ir ainda, eu disse. Fica até a gente pensar num lugar. Ela me olhou. O senhor não me conhece. Sei. Não sabe no que está se metendo. Também sei. Ela ficou me olhando por um momento, procurando no meu rosto alguma coisa, intenção oculta, armadilha, o tipo de gentileza que cobra depois. Não encontrou nada disso porque não havia nada disso. Encontrou só um homem velho e cansado tomando café numa cozinha quente. Por que então? Ela perguntou baixo. Eu pensei antes de responder. Não queria resposta bonita, queria resposta verdadeira. Porque eu vi os urubus descendo, eu disse. E descer do cavalo era a única coisa certa que existia naquele momento. Ela baixou os olhos para o café. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ela disse, me chamo Ana. E havia algo no jeito que ela disse. Pela segunda vez, o mesmo nome, mas desta vez com uma firmeza pequena demais, quase imperceptível, que me fez entender que Ana não era tudo. Não perguntei. À tarde, enquanto eu consertava a dobradiça do galinheiro que estava cedendo, ela apareceu na porta da varanda. Tinha lavado o rosto, dobrado o cobertor, colocado as coisas no lugar, o tipo de gesto de quem foi ensinada que não pode dar trabalho. Posso ajudar em alguma coisa? Olhei para ela. Pode varrer a casa se quiser. Vassoura está atrás da porta da cozinha. Mas não precisa, ela varreu. Varreu a casa inteira, devagar, com cuidado. Depois lavou a louça do almoço que eu tinha deixado na pia. Depois ficou parada na janela olhando para o horizonte, com aquele olhar de quem está calculando distâncias que não são geográficas. No fim do dia, sentamos na varanda. O sol descendo, as cigarras começando, o cheiro de terra seca que o vento levanta no fim da tarde no cerrado. Aquele cheiro que parece resignação, que parece tempo passando. Eles vão me procurar, ela disse, não para mim, para o horizonte. Eu sei. Se me encontrarem aqui, vai ser problema para o senhor também. Provavelmente. Ela me olhou de lado. Isso não te preocupa? Pensei de novo. Honestamente. Preocupa, eu disse. Mas tem coisa que preocupa mais. O quê? Ter feito nada. Ela ficou quieta. O vento passou. Lá longe, um gavião carcará cruzou o céu roxo do fim do dia, aquele voo reto e altivo que o bicho tem, como se soubesse que pertence ao ar mais do que qualquer outro. Eu não me chamo Ana, ela disse de repente, baixo, quase um sussurro. Eu não me movi. Não virei para olhar. Deixei ela falar para o horizonte se quisesse. Me chamo Mara. Pausa. Mara Conceição. Outro silêncio, menor dessa vez. E o resto? Perguntei devagar. Ela fechou os olhos. O resto eu ainda não consigo. Tudo bem, eu disse. E era verdade. Ficamos ali até o escuro chegar, sem mais palavras. Mas diferentes do silêncio do dia anterior, aquele tinha sido o silêncio de dois estranhos. Esse já era outra coisa, menor, mais respirável. O tipo de silêncio que começa a virar confiança quando ninguém força. Antes de entrar, ela parou na porta e disse sem se virar.
Obrigada, seu Miro. Desta vez não foi para o prato que ela falou. Foi para mim. Nos dias que se seguiram, a fazenda foi mudando de um jeito que eu não saberia explicar com precisão. Não era nada grande, não era barulho nem movimento excessivo, era pequeno. Do jeito que as coisas verdadeiras costumam ser pequenas antes de se tornarem grandes. Era o cheiro de café feito cedo, antes mesmo de eu levantar. Era uma voz baixa conversando com as galinhas no terreiro. Era a janela da cozinha aberta quando eu sempre a deixei fechada, porque para que abrir janela quando não há nada esperando entrar? Eram sinais miúdos de presença, e presença, depois de 6 anos de ausência, pesa diferente do que a gente imagina. Mara, eu já pensava nela como Mara, embora ainda não soubesse quase nada. Foi melhorando devagar, a cor voltando para o rosto, os movimentos ficando menos cautelosos, menos os de quem mede cada passo, como se o chão pudesse ceder. Ela ainda ouvia todo o barulho vindo da estrada. Ainda parava o que estava fazendo quando um carro passava longe. E carro passava pouco, 1 ou 2 vezes por dia no máximo, porque a estrada não levava a lugar nenhum importante. Mas ela ouvia. Sempre. No terceiro dia, eu fui até Guaraí buscar mantimentos. Antes de sair, parei na sala onde ela dobrava as roupas que eu tinha emprestado. Calças de Lourdes que ainda estavam no armário, guardadas sem razão específica, só porque eu nunca tive coragem de fazer diferente. Vou na cidade, eu disse. Volto no fim da tarde. Ela ergueu os olhos. Vi o medo passar rápido neles. Aquela sombra veloz de quem calcula o que significa ficar sozinha num lugar desconhecido. Posso trancar a porta, eu disse. Tem a chave ali no gancho. Ninguém entra sem você deixar. Ela assentiu. Precisa de alguma coisa? Ela pensou. Parecia que precisar de alguma coisa era um conceito que ela tinha que reaprender, como quem tira ferrugem de uma dobradiça antiga. Não, disse. Depois, talvez um sabonete, se não for incômodo. Não é, eu disse. Fui. Em Guaraí, fiz as compras no mercado de sempre. O dono, seu Valdecir, perguntou se eu estava bem, porque eu tinha comprado quase o dobro do costume. Disse que sim, que estava bem, que ia ter muito trabalho nos próximos dias e precisava de estoque. Ele aceitou sem questionar porque homem de roça não explica compra, assim como não explica chuva. Comprei o sabonete. Voltei antes do escuro. Ela estava na varanda quando cheguei, sentada no degrau de baixo, os joelhos dobrados, olhando o cerrado. O sol, a essa hora, jogava aquela luz dourada e quase horizontal que faz a paisagem parecer pintada. O capim brilhando, as sombras compridas, o céu começando a tingir de laranja nas bordas. Eu desci da caminhonete e ela não se mexeu. Mas os ombros dela relaxaram 1 milímetro quando me reconheceu. Aquele milímetro eu vi. Sentei no degrau ao lado dela sem perguntar se podia. Ficamos um tempo olhando o horizonte. É bonito, ela disse. É, eu concordei. Parece que nada de ruim poderia existir num lugar assim. Eu não disse nada, porque sabia que ela sabia que era mentira, e mentira bonita continua sendo mentira, e ela já tinha sofrido o suficiente com as bonitas. Foi naquela tarde que ela começou a falar. Não foi de uma vez. Foi aos pedaços, como quem tira cacos de vidro de uma ferida. Devagar, com cuidado, um por vez, sabendo que dói, mas que precisa sair. Disse que tinha 26 anos, que era do Piauí, de uma cidade pequena que eu não precisava conhecer, que o pai era fazendeiro, não do tamanho da minha fazenda, maior, muito maior. O tipo de terra que no sertão nordestino equivale a poder, e poder naquele contexto equivalia a tudo que poder equivale quando não há lei suficiente para contrabalançar. Disse que o casamento não foi pedido, foi informado. Um homem, mais velho, dono de frigorífico e de outras coisas que ela não nomeou, mas que eu entendi serem do tipo que não se nomeia em conversa aberta. O pai dela devia favor.
Dívida de terra, de dinheiro, de alguma coisa que ela nunca soube exatamente o quê. E ela foi a forma de pagamento. Ela disse isso sem emoção excessiva, não porque não doía, mas porque já tinha doído tanto que a dor tinha virado parte da textura normal das coisas. Quanto tempo você ficou com ele? Perguntei. 2 anos. 2 anos. Ela tinha 24 quando entrou naquilo. Não perguntei como foram esses 2 anos. Não precisava. As marcas no corpo contavam o suficiente. E havia marcas que o corpo não mostra que eu já tinha aprendido a ler no silêncio dela. Quando descobriram que eu não podia ter filho, ela disse, a coisa mudou. A voz não tremeu. Mas ela parou por um momento, olhando para o capim do cerrado. Ele queria herdeiro. Era a única razão para ter mulher para ele. Mulher que não gera, não serve. Ele dizia isso. Não nas palavras exatas, mas dizia de outras formas. No jeito de olhar. No que parava de oferecer. No que começava a fazer no lugar. Parou de novo. O vento passou entre nós dois. Um dia eu ouvi a conversa, ele e mais 2 homens na sala. Eu estava do outro lado da porta. Eles falavam de mim como se eu fosse uma res com problema. O que fazer, como resolver, como não deixar rastro. Ela olhou para as mãos. Naquela noite eu tentei fugir, mas não conseguiu. Não consegui. Silêncio. Me pegaram na rodoviária de corrente. Me trouxeram de volta. E depois disso foi só questão de tempo. Ela não disse o que aconteceu entre a rodoviária e a estrada de terra. Eu não pedi, mas eu via. Via nas marcas mais antigas, nas que não eram da corda nem da fita. Via na maneira que ela às vezes olhava para o nada com os olhos presentes, mas a cabeça em outro lugar. Naquele lugar que a gente vai quando o presente fica grande demais. Como você veio parar aqui? Perguntei. No Tocantins. Eles me trouxeram, de carro, uma noite inteira. Eu não vi por onde. Tinha venda nos olhos até a última hora. Ela respirou fundo. Quando tiraram a venda, já estavam me amarrando. Era de manhã cedo ainda. O sol acabando de nascer. Eu ouvi um deles dizer que ninguém passava ali, que era questão de horas. Fez silêncio por um tempo. Eu tentei soltar as cordas. Por horas. Até não ter mais força. Aí, eu só fiquei esperando. Rezando no começo. Depois, só esperando. Quando os urubus começaram a descer, eu achei que era o fim. Fechei os olhos. Ela me olhou. Aí, eu ouvi o Senhor gritar. Ficamos em silêncio por um longo momento. O céu estava quase todo roxo agora. A primeira estrela aparecendo tímida no oriente. As cigarras em couro pleno. Mara, eu disse, esses homens, eles sabem que você não morreu? Ela demorou a responder. Não sei. Talvez achem que os urubus terminaram o serviço. Ou talvez não, eu disse. Ela assentiu devagar. Ela já sabia. Só precisava que alguém dissesse em voz alta. Voltamos para dentro quando o escuro fechou de vez. Naquela noite fiz um caldo grosso com frango e mandioca e comemos os 2 à mesa pela primeira vez sem o silêncio pesado do começo. Um silêncio diferente agora, mais leve, do tipo que existe entre pessoas que já se disseram alguma coisa verdadeira e estão descansando disso. Depois do jantar, quando ela já tinha ido para o quarto de hóspedes e eu apagava as luzes, parei na janela da sala. O cerrado estava escuro e estrelado lá fora. E eu pensei naqueles homens que tinham atravessado noite inteira de carro com ela de venda nos olhos, que conheciam estradas de terra sem nome, que sabiam escolher lugar onde o urubu termina o que gente começa. Esse tipo de gente não descansa, esse tipo de gente volta. Eu apaguei a última luz e fui deitar. Mas deixei o canivete na mesinha do lado da cama. E dormi pouco. Acordei antes do sol. Não foi o galo que me acordou. Foi aquela coisa que não tem nome. Um senso antigo, de homem criado no mato, que avisa quando alguma coisa no ambiente mudou enquanto você dormia. Não é barulho. É a ausência do barulho certo. É o silêncio com textura diferente do silêncio normal.
Fiquei parado na cama por um momento, ouvindo. O cerrado noturno tem sua própria música. Grilo, sapo, o vento nas folhas, de vez em quando o pio distante de uma coruja. Sons que estão sempre lá e que você deixa de ouvir conscientemente porque o cérebro aprende a classificá-los como fundo, como pano de fundo da existência, como o barulho que significa que tudo está dentro do esperado. Aquela madrugada, alguma coisa estava diferente. Levantei sem fazer barulho, não acendi luz. Fui até a janela do quarto e olhei pela fresta da cortina. Uma cortina florida que Lourdes escolheu e que eu nunca troquei, porque trocar cortina de quarto de viúvo é o tipo de coisa que parece pequena e pesa tonelada. A estrada lá fora estava vazia. O céu ainda era escuro, com a lua minguante jogando uma luz rala e cinzenta sobre o capim. Nada se movia além do vento, mas alguma coisa tinha me acordado. Peguei o canivete da mesinha e fui pelo corredor até a sala devagar, pisando nas bordas das tábuas, onde eu sabia que o assoalho não rangia. Conhecia cada milímetro daquela casa. 23 anos morando nela ensinam isso. Onde o piso cede, onde a porta range, onde a janela da cozinha deixa entrar vento do norte quando está entornada para o lado errado. Na sala, parei, ouvi. Do quarto de hóspedes vinha o som da respiração de Mara, regular, funda, o som de quem finalmente está dormindo de verdade depois de muito tempo sem conseguir. Aquilo me deu algum alívio. Se algo estivesse errado perto da casa, ela teria acordado antes de mim. O instinto de sobrevivência nela estava afiado de um jeito que o meu havia anos não precisava estar. Fui até a janela da sala. Olhei. Nada. Voltei para o quarto. Sentei na beira da cama. Fiquei ouvindo por uns 10 minutos. Silêncio normal. Talvez tivesse sido sonho. Talvez fosse só o peso daqueles dias se manifestando durante o sono, o cérebro trabalhando o que o dia deixou por resolver. Deitei de novo. Fechei os olhos. Não dormi. Fiquei deitado com os olhos fechados e a cabeça aberta, pensando nas coisas que Mara tinha me contado na varanda, pensando naqueles homens que atravessaram noite de carro com ela sem falar nada. O tipo de silêncio de quem está fazendo trabalho. Não crime passional. Crime passional tem grito, tem desordem, tem o rastro bagunçado da emoção. O que fizeram com ela tinha ordem, tinha método, tinha o silêncio frio de quem já fez aquilo antes e sabe que vai fazer de novo sem perder o sono. Esse tipo de gente não some. Esse tipo de gente verifica. Quando o céu começou a clarear, levantei de vez. Fiz café. Fui até o curral cuidar do branco e das vacas. A rotina me acalmava. Sempre acalmou. Há algo de bom na repetição quando o resto da vida está incerto. O gado não sabe de nada. O cavalo não sabe de nada. Você dá água, dá comida, conserta o que quebrou e o mundo por um momento tem a dimensão exata do que você consegue alcançar com as mãos. Mara apareceu na porta do curral perto das 7. Cabelo preso, os olhos ainda com aquela névoa leve de sono recente, segurando o copo de café com as 2 mãos do jeito que as pessoas fazem quando precisam de alguma coisa para segurar, enquanto acordam de vez. Dormiu? Perguntei sem parar o que fazia. Dormi, ela disse, e havia uma pequena surpresa na voz dela, como se dormir fosse uma conquista que ela ainda não tinha certeza de merecer. Bom. Ela ficou me observando trabalhar por um tempo. Depois entrou no curral sem pedir licença, pegou o balde que estava encostado no mourão e foi buscar água no bebedouro para as galinhas, sem que eu pedisse, sem que eu sugerisse. Só foi. Trabalhamos juntos pela manhã sem falar muito. Não era o silêncio do desconforto. Era o silêncio de 2 pessoas que encontraram um ritmo comum sem precisar negociar. Aquele jeito antigo de convivência que as pessoas foram perdendo com o tempo moderno, onde tudo precisa ser dito, combinado, explicado. Perto do meio-dia, quando o sol já castiga e a lida do campo pede pausa, fomos para a varanda.
Eu estava consertando um arreio velho, couro ressecado que precisava de graxa e paciência. Mara ficou sentada no degrau, olhando a estrada com aquele olhar de sempre, presente, mas vigilante, como o olho de bicho que aprendeu que o perigo não avisa antes de chegar. Foi ela quem viu primeiro. Seu Miro. O tom da voz dela mudou numa fração de segundo. Não levantou. Não gritou. Disse meu nome num tom baixo e controlado que era mais assustador do que qualquer grito teria sido. Levantei os olhos do arreio. Na estrada, a uns 300 metros da porteira, uma caminhonete preta avançava devagar. Devagar demais. Não era o devagar de quem está olhando o número das propriedades ou desviando de buraco. Era o devagar deliberado de quem está olhando, vasculhando. O tipo de velocidade que não é transporte, é varredura. Os vidros eram escuros. Não dava para ver quantos iam dentro. Fiquei parado, o arreio no colo, sem me mover. A caminhonete passou pela porteira sem parar. Continuou. Sumiu na curva da estrada. Mara não tinha se mexido. Continuava sentada no degrau, mas o corpo dela tinha mudado inteiro. Os ombros levantados, a respiração contida, as mãos fechadas sobre os joelhos com uma pressão que eu via mesmo de onde estava. Pode ser coincidência, eu disse. Não porque acreditava, porque precisava medir a reação dela. Não é, ela disse, e eu sabia que não era. Entra dentro, eu disse. Fica longe das janelas. Ela entrou sem discutir. Eu fiquei na varanda, o arreio de volta nas mãos, fingindo trabalhar, mas os olhos na estrada. 10 minutos, 15. A caminhonete voltou, mesma velocidade, mesma direção contrária agora, voltando de onde tinha vindo. Passou pela porteira de novo, desta vez mais devagar ainda, e desta vez, eu tenho certeza, porque eu estava olhando firme, sem parecer que estava olhando. Ela diminuiu um pouco mais bem na altura da minha porteira antes de continuar. Sumiu. Eu esperei mais 20 minutos antes de entrar. Mara estava na cozinha, encostada na parede entre o fogão e a geladeira, o único canto da cozinha que não tinha janela. Intuitivo. O instinto dela funcionando mais rápido do que qualquer raciocínio. Passaram 2 vezes, eu disse. Ela fechou os olhos por um segundo. Eles estão verificando, ela disse. Não sabem ao certo, mas suspeitam. Como suspeitariam? Porque eles conhecem o trabalho deles, ela disse com uma amargura seca. Urubu demora. Se não encontraram nada na vala, significa que algo aconteceu antes. E esse trecho de estrada, ela fez um gesto vago em direção à janela. Não tem muitas fazendas, só a sua. Eu pensei nisso. Então vão voltar, eu disse. Vão voltar, ela confirmou. Ficamos em silêncio por um momento. O que você quer fazer? Perguntei. Era a pergunta certa. Não o que eu achava, não o que eu decidiria. O que ela queria. Ela abriu os olhos e me olhou com uma expressão que eu não sabia nomear direito. Não era medo, não era determinação. Eram as duas coisas juntas, brigando pelo mesmo espaço dentro do mesmo rosto. Eu não quero fugir mais, ela disse devagar. Já fugi uma vez e me pegaram. Se eu sair daqui agora sem destino, sem dinheiro, sem documento, me acham em 2 dias. Então fica. Se eu ficar, eles vêm aqui. Eu sei. E o senhor perde tudo. A fazenda, a paz, ela engoliu seco. Talvez mais do que isso. Eu coloquei o arreio em cima da mesa da cozinha. Olhei para as minhas mãos. Mãos velhas, calejadas, com o corte do arame farpado, ainda cicatrizando no dedo indicador direito. Mara, eu disse. Eu sou homem que viveu a vida inteira nessa terra. Enterrei mulher aqui. Criei gado aqui. Passei seca e enchente e praga aqui. Tem coisa que a terra ensina que escola nenhuma ensina. Ela esperou. A terra ensina que o que vale a pena defender sempre vai custar. Pausei. A questão nunca é se vai custar. É se o que você está defendendo vale o preço. Ela ficou me olhando por um longo momento. E vale.
Ela perguntou baixo. Para você? Eu pensei em Lourdes. Pensei nos 6 anos de silêncio. Pensei naquela madrugada sem nome que tinha me acordado, sem motivo aparente. Como se algo em mim soubesse antes da cabeça que o tempo de só existir estava acabando. Vale, eu disse. Ela desviou o olhar, mas eu vi, antes de ela desviar, eu vi que alguma coisa nela cedeu, não de fraqueza, de alívio. O tipo de alívio de quem carregou peso sozinho por tempo demais e finalmente encontrou um lugar onde podia pousar por um momento. Naquela tarde, tomamos as providências que eram possíveis. Tranquei o portão com corrente e cadeado, coisa que eu nunca tinha feito em 23 anos de fazenda. Tirei a caminhonete velha do galpão e coloquei virada para o lado da saída, de frente para a porteira, com a chave na ignição. Verifiquei a espingarda de pressão que ficava no alto do armário, a mesma que eu usava para afugentar lobo-guará do galinheiro. Não era arma de guerra, mas fazia barulho suficiente para fazer homem recuar se o homem não tivesse certeza do que ia encontrar. Mara me observou fazer tudo isso sem comentar. Quando terminei, ela disse: "O senhor sabe atirar?" "Sei." "Ah, já precisou." "Uma vez. Cobra cascavel no paiol. Tiro certeiro." Ela ficou olhando para mim. "Cobra cascavel não é homem armado, seu Miro." "Não é," concordei. "Mas homem armado também não é o bicho mais corajoso do mundo quando não sabe o que tem do outro lado da porteira." Ela ficou quieta. À noite, jantamos com a luz da cozinha apagada, só com a claridade que vinha da janela. A lua já crescendo, jogando uma luz azulada e suficiente sobre a mesa. Estranha aquela refeição no escuro e ao mesmo tempo não estranha. Tinha uma intimidade pequena e honesta naquilo. 2 pessoas comendo no escuro, porque o escuro era mais seguro, e ainda assim, encontrando no ato simples de comer junto a alguma coisa que era quase normalidade. Depois do jantar, ela foi deitar cedo. Eu fiquei na varanda. O céu estava magnífico. Desses céus do cerrado profundo que a cidade nunca vê, Via Láctea espalhada como névoa luminosa. Cada estrela no lugar que sempre esteve, completamente indiferente à caminhonete preta, à corda de sisal, a homem que não sabe bem o que está defendendo, mas sabe que está defendendo certo. Fiquei ali por horas, ouvindo a estrada. De madrugada, quando o frio do cerrado finalmente chegou e o orvalho começou a molhar o capim, ouvi o motor distante. Não vi farol, só motor. Longe, passando devagar e parando. O som do motor cortou lá no fundo da escuridão, numa distância que eu calculei ser uns 500 metros da porteira. E ficou o silêncio errado de novo, aquele com textura diferente, aquele que não é paz. Fiquei parado na cadeira da varanda imóvel, a espingarda encostada na parede do meu lado, esperando. Nada veio. Depois de uns 40 minutos, o motor voltou. Ligou, se afastou, sumiu. Só então eu respirei fundo. Entrei. Fui até o corredor. Parei na frente da porta do quarto de hóspedes e ouvi a respiração de Mara, regular e funda, dormindo. Voltei para minha cama e deitei de costas, olhando o teto escuro. Eles tinham parado. Tinham ficado parados por 40 minutos na escuridão e depois foram embora. Isso não era desistência, isso era reconhecimento. Eles estavam mapeando, contando janelas, medindo distância, entendendo o terreno antes de decidir o que fazer. Profissional. E profissional volta preparado. Fechei os olhos. E fiz o que homem de roça aprende a fazer quando o problema é grande demais para o tamanho da noite. Guardei para amanhã. Porque problema de madrugada cresce torto, fica maior do que é, assusta mais do que merece. De manhã eu ia pensar, de manhã ia ter que ter um plano, porque eles iam voltar. E na próxima vez não iam parar na escuridão 500 metros longe. Na próxima vez iam vir até a porteira. E desta vez não iam só perguntar. Amanheceu com neblina. Coisa rara no cerrado seco do Tocantins,
Mas acontece nos meses de transição, aquela névoa baixa que cobre o capim e apaga o horizonte, que faz a fazenda parecer uma ilha flutuando no nada. Eu sempre achei bonito. Naquela manhã achei sinistro. Tomei café ainda escuro, sentado na mesa da cozinha, ouvindo a casa. Mara acordou pouco depois. Entrou na cozinha, viu meu rosto e não perguntou nada. Serviu o café dela e sentou do outro lado da mesa. Havia aprendido rápido a ler o silêncio de dentro de casa, diferente do silêncio de fora. Sabia quando eu estava pensando e quando eu estava preocupado. Naquela manhã, eram os dois juntos. Eles pararam na estrada de madrugada. Eu disse. Ela não se mexeu. Só abaixou o copo devagar. Por quanto tempo? 40 minutos. Depois foram. Ela olhou pela janela. A neblina lá fora, apagando tudo, além de uns 50 metros. Hoje, ela disse. Não era pergunta. Pode ser, eu disse. Ou amanhã. Mas está chegando. Ficamos em silêncio. Eu tinha pensado a noite inteira no que fazer. Tinha chegado em algumas conclusões e em nenhuma que fosse boa o suficiente para ser chamada de plano de verdade. Mas tinha chegado numa coisa que era mais importante do que plano. Tinha chegado numa posição. E posição, quando o problema é grande, vale mais do que plano. Minha posição era simples. Eu não ia entregar ela. O resto era detalhe a resolver conforme chegasse. Vou ligar para o delegado de Guaraí, eu disse. Ela ergueu os olhos rápido. Não adianta. Por quê? Porque o homem que me comprou tem braço comprido. Ela disse isso sem dramatismo, como quem cita fato estabelecido. Polícia de cidade pequena no interior. Ela não terminou a frase, mas o que não disse cabia inteiro no silêncio. Eu sabia que ela tinha razão. Não queria, mas sabia. Tem alguém que eu possa chamar então? Alguém de fora daqui, de fora desse estado? Ela pensou. Tem um primo meu, em Goiânia. A gente não se fala faz tempo, mas... Ela parou. Mas se eu ligar pedindo ajuda assim, do nada, eu não sei o que ele faz com a informação. Você confia nele? Antes confiava. E agora? Não sei o que 2 anos fazem com quem fica de fora esperando. Entendia. 2 anos de silêncio forçado. A família que não sabe se você está viva ou morta, ou se simplesmente foi embora por vontade própria. Cada um faz as pazes com o vazio do jeito que consegue. Nem sempre esse jeito é o que a gente esperaria. Então não chama ninguém por enquanto, eu disse. Fica aqui. Deixa eu resolver o que chegar. Seu Miro. Ela me olhou com aquela franqueza direta que eu tinha aprendido, que era o jeito dela quando estava sendo completamente honesta. Se eles vierem armados, eu sei. Você pode morrer. Eu sei. Isso não te... Mara. Eu coloquei a mão espalmada sobre a mesa. Não nela. Só o gesto de parar. Eu tenho 53 anos. Passei os últimos 6 deles sem motivo suficiente para levantar da cama que não fosse hábito. Pausei. Motivo importa. Não tenho mais a idade de desperdiçar dias sem ele. Ela ficou me olhando. Não disse nada. Mas algo nos olhos dela, algo fundinho, quieto, mudou. Passei a manhã em trabalho leve, perto da casa. Não fui até as cercas. Não fui até o pasto de baixo. Fiquei no raio de onde conseguia ouvir a porteira. Reparei o cabo da enxada que estava folgado. Organizei o galpão que estava em desordem há meses. Coisas que eu fazia com um olho na tarefa e outro na estrada. Mara ficou dentro, mas não ficou parada. Fez almoço. Arroz, feijão, carne seca, que ela temperou diferente do meu jeito, com um cheiro que me lembrou de comida de casa de família, daquele tipo de tempero que se aprende com mãe e não com receita. Comi mais do que o costume. Tá bom, eu disse. É o único jeito que sei fazer, ela respondeu. Mas havia um quê de satisfação pequena e contida na voz dela. O tipo que aparece quando a pessoa descobre que ainda tem algo para oferecer. Perto das 2 da tarde, o sol tinha queimado toda a neblina e o calor pesava de verdade. Eu estava no galpão quando o branco relinchou.
Não era o relincho normal, o de hora de comer, o de ver outro cavalo longe. Era o relincho curto e tenso de bicho que farejou coisa que não deveria estar ali. Saí do galpão. A caminhonete preta estava na porteira, parada. Motor ligado. Os vidros escuros não deixavam ver nada do lado de dentro. Fiquei parado por um momento, medindo. Então, comecei a andar em direção à porteira. Devagar, sem a espingarda, ela estava dentro de casa e buscar ela agora seria mostrar carta antes de ver o jogo. Fui com as mãos livres e o passo de homem que está chegando no próprio portão, que é a única coisa que eu era. Parei do lado de dentro da porteira. A corrente e o cadeado entre mim e eles. O vidro do motorista desceu. 2 homens. O motorista e um no banco do passageiro, talvez mais no banco de trás. O vidro traseiro era escuro demais para ver. O motorista era mais velho, 50 e poucos anos, chapéu de couro, o tipo de cara curtida de sol que mente sobre origem humilde, mas os olhos entregam que virou outra coisa faz tempo. O do passageiro era mais novo, 30 e poucos, ombro largo, olhando para o lado de fora da janela com o desinteresse estudado de quem quer parecer que não está prestando atenção em nada quando está prestando atenção em tudo. Boa tarde, disse o motorista. Voz de quem sorri sem sorrir. Boa tarde, respondi. O senhor é o dono dessa propriedade? Sou. Passando aqui para perguntar uma coisinha. Ele pousou o braço na janela com uma desenvoltura que era encenação. Tamo procurando uma moça, familiar nossa. Saiu de casa e a família tá preocupada. Jovem, cabelo escuro, uns 20 e poucos anos. Eu o olhei sem pressa. Lá atrás, no curral, o branco estava inquieto. Eu ouvia os cascos batendo no chão de terra. Não vi ninguém assim, eu disse. Tem certeza? O sorriso continuava. Pode ter passado pela estrada, pedido água, qualquer coisa. Tenho certeza. Essa estrada não passa em lugar nenhum importante. Raramente aparece estranho por aqui. O homem me olhou por um momento. O mais jovem tinha virado a cabeça agora e me olhava diretamente, sem o desinteresse encenado. Olho direto, daquele tipo que está fazendo cálculo. O senhor mora sozinho aqui? Perguntou o motorista. Moro. Tem funcionário, peão? Não tenho. Então é o senhor e... O senhor e a fazenda. Eu completei. Como sempre foi. Silêncio de alguns segundos. O vento passou. Levantou um pouco de poeira entre nós. Se o senhor ver alguma moça assim... O motorista tirou um cartão do bolso da camisa e estendeu pela janela. Pode ligar? A família oferece recompensa. Boa recompensa. Eu me aproximei da porteira. Peguei o cartão pelo outro lado da grade. Olhei. Número de celular. Sem nome, sem endereço. Vou ficar de olho, eu disse. Dobrei o cartão. Coloquei no bolso da calça. O motorista me olhou por mais um momento. Longo o suficiente para ser intencional. Curto o suficiente para ter negação. Então deu uma batidinha na porta da caminhonete com a palma da mão, o gesto de quem encerra a conversa. Obrigado, ele disse. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. O vidro subiu. A caminhonete ficou parada por uns 10 segundos depois que o vidro fechou. 10 segundos longos. Eu fiquei onde estava, sem me mover, olhando para eles olharem para mim. Então deram ré devagar, viraram na estrada e foram. Eu os acompanhei com os olhos até sumirem na curva. Fiquei parado na porteira por mais um tempo depois disso, ouvindo o motor se afastar, esperando ter certeza de que o som não voltava. Quando entrei na casa, Mara estava no corredor. Ela tinha ouvido tudo da janela do quarto. Eu percebi pela posição dela, pelo jeito que o corpo ainda estava rígido com a tensão do que tinha acabado de passar. Foi bem, eu disse. Eles não acreditaram. Não acreditaram. Tirei o cartão do bolso e coloquei em cima da mesa da sala. Mas não tem certeza ainda. Ela olhou para o cartão. Vão voltar com mais gente. Ou vão fazer diferente. Ela me olhou. O quê? Gente assim, quando não consegue na conversa,
Busca outra entrada. Pausei. Alguém da cidade que me conheça. Alguém que possa me pressionar por outro caminho. Ou simplesmente esperam eu sair da fazenda e entram quando não tem ninguém. Ela ficou quieta, processando. Então, não podemos ficar aqui indefinidamente. Ela disse. Não. Sentei na cadeira da sala. E não podemos sair sem destino. O que fazemos então? Eu olhei para o cartão em cima da mesa. Pensei. Às vezes o melhor movimento não é defender nem atacar. É fazer o outro acreditar que você não tem nada para esconder. Fazer o silêncio falar mais alto do que qualquer confissão. Vou ligar para esse número, eu disse. Mara abriu a boca. Vou ligar, repeti devagar, e vou dizer que encontrei uma moça, que ela passou aqui pedindo carona para a cidade, que eu dei, que ela foi embora. Ela me olhou. Para comprar tempo, eu disse, enquanto a gente pensa no passo seguinte. Ela ficou em silêncio por um momento. É arriscado. Tudo é arriscado agora. Se eles não acreditarem, aí a gente já sabe com clareza onde estamos. Pausei. Mas se acreditarem, mesmo que por pouco tempo, conseguimos espaço. Ela olhou para o cartão. Olhou para mim. Você é mais estratégico do que parece, seu Miro. Homem que cria gado aprende a pensar 2 passos à frente. Me levantei. Boi que foge sempre vai para a mesma direção. Você aprende a chegar lá antes dele. Ela quase sorriu. Não chegou a ser sorriso, mas chegou perto o suficiente para eu notar. Liguei no fim da tarde. Atendeu uma voz diferente. Não o motorista, mas jovem. Apenas um alô seco. Disse o que tinha planejado. Voz calma, pausada, do jeito de homem simples que está relatando coisas sem importância. Que tinha aparecido uma moça de passagem, que tinha dado água, que ela tinha pedido carona para Guaraí e eu tinha levado até o posto na entrada da cidade, que ela tinha descido e sumido no meio do movimento. Silêncio do outro lado. Então, como ela estava, cansada, parecia que tinha andado muito. Ela falou alguma coisa? Que estava voltando para a família? Silêncio mais longo. Obrigado. A voz disse, e desligou. Fiquei com o telefone na mão por um momento. Mara estava me olhando da soleira da cozinha. E? Ela perguntou. Não sei, eu disse honestamente. Pode ter funcionado, pode ter piorado. Qual a diferença entre os dois? No primeiro temos tempo. No segundo, eles vêm mais rápido e com mais gente. Ela assentiu. Sabíamos que era isso. Naquela noite fiz um fogo no fogão a lenha, mesmo sem precisar do calor, só pelo costume, pelo cheiro, por aquela luz alaranjada que o fogo joga na cozinha e que me lembrava de noites antigas com Lourdes, quando a gente ficava sentado sem precisar de conversa, porque o silêncio entre 2 que se amam é diferente de qualquer outro silêncio. Mara sentou perto do fogão e ficou olhando para o fogo. Depois de um tempo, disse, sem tirar os olhos das chamas. Minha mãe fazia isso. Ficava olhando para o fogo depois do jantar. Eu perguntei uma vez o que ela pensava. Ela disse que não pensava, que só descansava os olhos num lugar onde a luz se move. Ficou quieta. Faz quanto tempo que você não vê sua mãe? Perguntei devagar. 2 anos e 4 meses, ela disse, sem precisar calcular. O número estava guardado. O fogo estalejou. Ela sabe que você está viva? Ela demorou. Não sei, disse. Espero que não saiba o que aconteceu. Prefiro que ache que eu fugi, que fui embora por vontade, do que saber a verdade. Eu entendi aquilo. A lógica torta e amorosa de quem prefere ser mal interpretado a ser chorado. Ficamos em silêncio por um longo tempo, os 2 olhando o fogo. Lá fora, o cerrado cantava a noite toda, e eu pensei que no dia seguinte teria que ter um plano de verdade. Não posição. Plano. Com passo, com destino, com saída. Porque ligar para o número tinha sido movimento de xadrez, num jogo onde o outro lado jogava com peças que eu ainda não sabia contar.
E homem que não conta as peças do adversário sempre perde mais do que esperava. O plano nasceu de madrugada, como a maioria das coisas que prestam. Eu estava sentado na varanda, o cerrado escuro na frente, o frio fino da madrugada do Tocantins entrando pela manga da camisa, quando entendeu de vez que defender a fazenda não era suficiente. Defender é posição de quem espera, e quem espera entrega a iniciativa para o outro lado, e o outro lado tinha mais gente, mais recurso, e a vantagem de quem escolhe a hora. Precisava de alguém, não polícia de Guaraí. Mara tinha razão sobre isso, mas tinha outro tipo de autoridade, federal. O tipo que não obedece a coronel de cidade pequena porque responde para a instância que coronel nenhum alcança. Eu tinha um contato, uma coisa antiga, de quase 20 anos atrás. Valdir Caixeta, filho do meu vizinho de divisa, que cresceu vendo eu e o pai dele consertando cerca juntos e que depois foi estudar direito em Brasília e acabou no Ministério Público Federal. A gente não se falava faz tempo, mas o tipo de relação que se tem com filho de vizinho de roça não some. Fica guardada, como ferramenta que você não usa todo dia, mas sabe exatamente onde está quando precisa. De manhã cedo, antes de Mara acordar, liguei para o número antigo que eu tinha num caderno de capa preta que Lourdes usava para guardar contatos. Ela não confiava em agenda de celular, dizia que papel não apaga sozinho. O número ainda funcionava. Valdir atendeu na terceira chamada com a voz de quem estava em reunião ou prestes a entrar numa. Seu Miro? A surpresa genuína. Quanto tempo? Muito tempo, eu disse. Valdir, eu preciso te contar uma coisa. E preciso que você ouça até o fim antes de falar. Ele ouviu. Contei tudo. A estrada, os urubus, Mara, a caminhonete, os homens na porteira, o telefonema. Contei sem enfeitar e sem resumir demais. Do jeito que homem de roça conta coisa séria, linear e direto, sem desviar. Quando terminei, houve um silêncio de alguns segundos. Você tem como provar alguma coisa disso? Ele perguntou. Tenho a mulher. Tenho as marcas no corpo dela. Tenho o cartão que eles me deram. Você sabe o nome do homem? Olhei para a porta da cozinha, onde Mara tinha aparecido em algum ponto da minha conversa e estava me ouvindo da soleira, imóvel. Sei o sobrenome da família, eu disse. O resto ela vai ter que contar pessoalmente. Outro silêncio. Seu Miro, isso é sério. Eu sei que é sério. Se o que você está descrevendo é o que parece, tem crime federal aí. Tráfico de pessoa, sequestro, tentativa de homicídio. Isso não é coisa que resolve na delegacia de Guaraí. Por isso liguei para você e não para a delegacia de Guaraí. Ele respirou fundo. Me dá até o fim do dia. Vou fazer algumas consultas discretas. Não faz nada enquanto isso. Não fuga, não confronto. Nada. Fica quieto e aguarda meu retorno. Pode ser que não tenhamos até o fim do dia. Eu sei, mas me dá o que você puder. Desliguei. Mara estava me olhando da soleira. Quem é ele? Alguém que pode ajudar de verdade. Você confia nele? Conheço ele desde que tinha 8 anos e subia em árvore com o pai dele. Pausei. Sim, confio. Ela assentiu. Passamos a manhã em tensão baixa e constante. Aquela tensão que não explode. Só fica, como pressão atrás dos ouvidos antes de tempestade. Eu trabalhei perto da casa, ela ficou dentro. Falávamos pouco. O silêncio entre nós tinha voltado a pesar, mas era um peso diferente do começo. Não era o peso do desconhecimento. Era o peso de dois que sabem o que vem e estão guardando energia para quando chegar. O meio-dia passou. A tarde começou a caminhar. Valdir não tinha ligado de volta ainda. Às 3 da tarde eu estava no galpão quando o branco relinchou de novo. Aquele relincho. Saí na porta do galpão e vi. Não era uma caminhonete, eram 2. A preta de sempre e uma branca mais nova, mais larga, com placa diferente. As 2 pararam na porteira lado a lado, bloqueando toda a entrada. Desta vez, não ficaram no motor ligado esperando. As portas abriram logo. 4 homens. O motorista de chapéu que tinha vindo antes.
O jovem de ombro largo. Mais dois que eu não tinha visto. Um alto, camisa xadrez, e outro menor, de boné, que ficou encostado na lateral da caminhonete branca, com um braço cruzado sobre o peito de um jeito que eu não gostei. O jeito de quem tem alguma coisa escondida do lado errado da camisa. Comecei a andar em direção à porteira. Meu celular estava no bolso. Mandei uma mensagem para Mara com uma palavra só. Quarto. Tinha combinado isso com ela mais cedo. Se eu mandasse aquela palavra, ela ia para o quarto, fechava a tranca, ficava no chão, longe da janela. O motorista de chapéu apoiou os dois braços na grade da porteira com aquela familiaridade calculada de quem quer transmitir que o espaço já é dele. Boa tarde de novo, senhor. Boa tarde. A gente ficou pensando na conversa de ontem. Ele sorriu com a boca. E na ligação de ontem também. Parei a uns 3 metros da porteira. E a gente achou a história um pouco conveniente. Ele virou a cabeça de lado como o bicho que está medindo. Levou ela até Guaraí, ela desceu no posto e sumiu. Fez uma pausa. Estranho. Por que a gente foi no posto? Perguntou. Ninguém viu moça nenhuma descer de caminhonete velha. Eu o olhei sem piscar. Posto movimentado, eu disse. Funcionário vê muita gente. Vê. Ele endireitou o corpo. Mas câmera não mente. E a câmera do posto não registrou caminhonete sua, nem moça nenhuma naquele dia. Silêncio. O homem de boné, do lado da caminhonete branca, se mexeu levemente. Só levemente. Mas eu vi. O senhor vai abrir esse portão, disse o motorista. O sorriso tinha ido embora. A voz era a mesma, mas a camada de cordialidade tinha caído. Ou a gente abre. Isso aqui é propriedade particular, eu disse. Era. Eu os olhei. Os 4. Calculei. Me dá 1 minuto, eu disse. Vou buscar a chave do cadeado. O motorista me olhou por um segundo, avaliando se era armadilha ou genuíno. Decidiu que homem velho sozinho numa fazenda não tinha alternativa. 1 minuto, ele disse. Virei as costas e andei em direção à casa. Não corri. Andar em direção à casa correndo era mostrar medo, e medo convida a avanço. Andei no passo normal, o passo de quem está buscando chave. Entrei pela porta da frente, peguei a espingarda do armário. Liguei para o Valdir. Atendeu no segundo toque. Valdir, eles chegaram. São 4, 2 carros, pelo menos um armado. Meu Deus, seu Miro, escuta, eu já acionei uma equipe da PF em Palmas. Estão saindo agora. 1h30, talvez 2. Não tenho 1h30. Eu sei. Você tem a espingarda? Tenho. Então faz o seguinte, não abre o portão. Fala alto que chamou a autoridade federal e que tem câmera gravando. Mesmo que não tenha câmera, fala que tem. Esse tipo de gente calcula risco. Se acreditarem que estão sendo gravados e que tem federal a caminho, podem recuar. E se não recuarem? Uma pausa de segundo. Aí você usa o que tem e eu rezo. Ele disse. Seco, honesto, sem romance. Desliguei. Voltei para fora com a espingarda. Quando apareci na porta da casa com a arma, os 4 na porteira se reposicionaram. Não recuaram, mas se reposicionaram, o que significava que havia alguma avaliação ainda em curso. Andei até uns 5 metros da porteira e parei. Chamei a Polícia Federal de Palmas, eu disse. Voz firme, sem gritar, sem tremer. Estão a caminho. Essa propriedade tem câmera de segurança. Apontei vagamente para o alto do mourão da porteira. E tudo o que aconteceu aqui hoje está sendo gravado e transmitido. O motorista me olhou, olhou para o mourão, olhou para mim. O senhor está mentindo. Pode apostar nisso se quiser, eu disse. Mas se eu estiver dizendo a verdade, esses 4 aqui são réus confessos em câmera de propriedade federal dentro de meia hora. Silêncio pesado. O vento levantou poeira entre nós. O homem de boné olhou para o motorista. O motorista olhou para o jovem de ombro largo. Uma comunicação silenciosa, rápida, do tipo que acontece entre gente que trabalha junta
Faz tempo. Você está se metendo em coisa que não te diz respeito, velho, disse o motorista. A voz tinha mudado de vez, sem cordialidade, sem encenação. A voz verdadeira. Você não sabe com quem você está lidando. Sei com quem eu estou lidando, eu disse. Sei exatamente. Por isso liguei para o federal antes de sair de casa. Outro silêncio. O motorista bateu a mão na grade da porteira uma vez. Frustração contida, o gesto de quem está reavaliando. Então disse algo baixo para o jovem do lado dele. Não ouviu o quê? O jovem assentiu. Olharam para mim uma última vez. A gente se vê, disse o motorista. Não era ameaça encenada. Era declaração. Voltaram para as caminhonetes. As portas fecharam. As duas caminhonetes deram ré juntas, viraram na estrada e foram. Eu fiquei parado até o barulho do motor sumir completamente. Então abaixei a espingarda e percebi que minhas mãos estavam tremendo. Não de medo, ou não só de medo. Era aquela descarga do corpo depois que a tensão passa, quando os músculos entendem que podem soltar o que estavam segurando. Me apoiei na porteira com o braço e respirei fundo. Uma vez, duas, ouvi passos atrás de mim. Mara estava na porta da casa, não tinha ficado no quarto. Me olhava de longe com uma expressão que eu não sabia nomear. Era alívio, mas havia outra coisa misturada. Algo mais fundo, mais quieto, mais parecido com aquelas emoções que não têm nome exato na língua, mas que o peito reconhece na hora. Ela andou até mim, parou do meu lado. Ficou olhando a estrada vazia onde as caminhonetes tinham desaparecido. Foram, ela disse. Por enquanto. Mas foram. Por enquanto, eu repeti. Ela ficou quieta por um momento. Você estava tremendo. Ela disse baixo. Não era crítica. Era observação delicada, do tipo que reconhece humanidade sem diminuir. Estava, eu admiti. Mas não recuou. Não respondi. O sol estava descendo no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa sobre o cerrado. As cigarras tinham começado. Um vento manso passava pelo capim e fazia aquele som suave que o cerrado tem no fim do dia. O som de coisa viva respirando. Mara ficou parada do meu lado, os dois olhando o horizonte. Depois de um tempo ela disse, minha mãe tinha um ditado. Pausa. Dizia que Deus não manda o fardo sem mandar também os braços que aguentam. Eu não disse nada, mas pensei em Lourdes. Pensei no quanto ela teria gostado desse ditado. O celular vibrou. Era Valdir. Equipe saiu de Palmas faz meia hora. Chegam por volta das 6, segura. Tô segurando, eu disse. Desliguei e olhei para o horizonte. 2 horas. Só precisava de mais 2 horas. E pela primeira vez desde que aquela história começou, senti que 2 horas era uma distância que eu conseguia ver o outro lado. A equipe da Polícia Federal chegou às 6h40. 2 carros. 4 agentes de colete, mais uma mulher de terno escuro que se apresentou como delegada federal Cristiane Mota e que tinha no rosto aquela expressão de quem viu muito e aprendeu a guardar o que viu atrás de uma compostura que não cede fácil. Eu os recebi na varanda. Mara ficou dentro até eu chamá-la. Quando chamei, ela veio devagar. Parou na porta e olhou para a delegada com aquele olhar de quem está tentando decidir se pode confiar num rosto que nunca viu antes. A delegada Cristiane deu um passo à frente e disse, simples e direto, você está segura aqui. Ninguém vai te tirar desse lugar sem sua vontade. Mara ficou olhando para ela por um momento. Então, assentiu. Sentamos na cozinha. Eu fiz café sem que ninguém pedisse porque era o único gesto de hospitalidade que cabia naquela hora. A cozinha cheia de gente, a lâmpada amarela acesa, a noite do cerrado lá fora e Mara contando tudo pela primeira vez de uma vez só, sem parar no meio, sem poupar detalhe. Eu ouvi do canto onde tinha me sentado, quieto, e percebi que era a primeira vez que ouvia a história inteira. Havia pedaços que ela não tinha me contado. O que aconteceu entre a rodoviária de corrente e a estrada de terra.
o que aqueles 2 anos dentro daquela casa tinham sido de verdade, com a precisão crua de quem está transformando memória em depoimento legal e sabe que cada palavra vai pesar. Não foi fácil de ouvir. Imagino que não foi fácil de dizer, mas ela disse tudo. Com a voz firme, que eu já tinha aprendido a reconhecer como o jeito dela de atravessar o que dói. Não negando, não desviando, atravessando. A delegada anotava, fazia perguntas pontuais, deixava o silêncio trabalhar quando precisava. Tinha o tato raro de quem sabe que testemunho não é interrogatório. Quando terminou, a delegada fechou o caderno. Com isso que você me deu, temos o suficiente para iniciar investigação formal. Ordem de busca e apreensão, mandado de prisão preventiva. Pausei. Não vai ser rápido. Esse tipo de processo nunca é, mas vai acontecer. Eles têm influência, disse Mara. Sei que tem. A delegada não desviou o olhar. Mas influência de coronel de sertão não chega onde eu trabalho. Pode acreditar nisso ou não, mas é verdade. Mara a olhou por um longo momento. Acredito, ela disse. E parecia que acreditava de verdade. Um dos agentes foi até a porteira verificar o ponto onde as caminhonetes tinham parado, fotografar o cartão que eu guardei, tomar nota de tudo. Outro ficou do lado de fora em ronda. A delegada ficou na cozinha comigo e com Mara tomando café, esperando os protocolos terminarem. Num momento em que Mara tinha ido ao banheiro, a delegada me olhou. O senhor fez coisa arriscada, ela disse. Fiz. Poderia ter terminado diferente. Poderia. Ela me olhou com aquela expressão fechada por um momento. Por que se meteu? Eu pensei. Porque estava passando, eu disse. E parar era a única coisa certa. Ela ficou me olhando por um segundo. Então fez um gesto pequeno com a cabeça. Não era a aprovação exatamente, era reconhecimento. A diferença entre os dois é sutil, mas existe. Não disse mais nada sobre isso. A equipe ficou até perto das 10 da noite. Quando foram embora, a delegada me disse que 2 agentes voltariam de manhã e que Mara seria levada para Palmas, onde ficaria sob proteção enquanto o processo corria. Havia abrigo, havia assistência jurídica, havia estrutura. Mara ouviu tudo isso na varanda, os braços cruzados sobre o peito, o olhar no horizonte escuro. Quando os carros da Federal sumiram na estrada, ficamos os 2 na varanda por um tempo. O cerrado estava quieto daquele jeito bom, o quieto de depois que a tempestade passa e a terra assenta. As estrelas tinham voltado, ou talvez eu é que tinha voltado a olhar para elas. Palmas, ela disse devagar, como quem experimenta o som de um futuro que ainda não tem forma. É cidade boa, eu disse. Razoável. Não é pequena, não é grande demais. Nunca fui. Vai gostar. Silêncio. Seu Miro. Ela virou para me olhar. O que acontece com o senhor agora? A pergunta me pegou de lado. Não porque fosse inesperada, era a pergunta natural, era a pergunta certa, mas porque eu não tinha pensado nela com cuidado ainda. Tinha pensado em Mara, nos homens, no Valdir, na Federal. Não tinha parado para pensar no que ficava. A fazenda, eu disse. O gado, o branco, a rotina, ela disse. Não com julgamento, com entendimento. A rotina. Ela ficou quieta por um momento. Vai ser diferente agora, ela disse. Mesmo quando eu for embora. Vai ser diferente do que era antes. Pensei nisso. Era verdade. Eu sabia que era verdade, mas não tinha colocado em palavras ainda. Aqueles dias tinham mexido em algo que estava parado faz tempo. Não consertado, não resolvido, mas mexido. Como quando você vai até um cômodo que ficou fechado por anos e abre a janela, e o ar entra, e você vê a poeira levantando no sol, e aquilo é perturbação, mas também é limpeza. É, eu disse, vai ser diferente. Melhor diferente ou pior diferente? Olhei para o horizonte, pensei em Lourdes, não com a dor seca dos últimos anos, com outra coisa, com a memória quente de quando ela estava viva, e eu não sabia agradecer direito,
porque achava que sempre ia ter tempo para agradecer. Pensei nos 6 anos de silêncio, pensei nos urubus girando baixo, pensei naquela sensação de descer do branco e sentir que o ato era necessário, não heróico, não calculado, necessário, do jeito que é necessário respirar. Melhor, eu disse. Acho que melhor. Ela ficou olhando para mim. Então disse uma coisa que eu não esperava. Você salvou minha vida, mas eu acho que a gente salvou uma coisa em você também. Não respondi, porque era verdade, e verdade assim, dita assim, precisa de silêncio ao redor para ocupar o espaço que merece. De manhã, os 2 agentes voltaram como prometido. Mara ficou 1 hora arrumando o pouco que tinha, as roupas de Lourdes, que eu disse que ela podia levar, o sabonete que eu tinha comprado em Guaraí, uma blusa minha de frio que ela tinha usado nas madrugadas mais frias e que eu disse que ficasse porque não me fazia falta. Eu preparei um embrulho de comida para ela levar, broa de milho que tinha feito de manhã cedo, um pedaço de queijo, uma garrafa de água. Coisas pequenas. O tipo de coisa que não resolve nada grande, mas diz alguma coisa que não cabe em palavra. Ela pegou o embrulho com as 2 mãos. Me olhou. Havia tanta coisa naquele olhar que seria impossível nomear tudo. Havia gratidão, mas gratidão era a camada de cima. Havia coisas mais fundas embaixo, camadas de alguém que foi tratada como descartável e encontrou num homem velho e solitário no meio do Tocantins uma prova de que o mundo não era feito só do que ela tinha vivido. Quando isso tudo acabar, ela disse, quando o processo terminar e eu puder me mover com segurança, posso voltar visitar? Eu pensei no quarto de hóspedes, no sofá de couro rachado de Lourdes, na mesa posta para um que agora eu sabia que podia ser posta para mais. Pode, eu disse. A fazenda não vai a lugar nenhum. Ela sorriu. Não o quase sorriso das outras vezes. Sorriso inteiro, o primeiro que eu vi nela, e que durou pouco, mas ficou. Daqueles sorrisos que você guarda porque sabe que custaram caro para quem deu. Desceu os degraus da varanda, parou, se virou. Cuida do branco para mim. Cuido. Entrou no carro da Federal. Eu fiquei na varanda e vi os 2 carros irem pela estrada de terra, levantando aquela poeira vermelha do cerrado que o sol da manhã atravessava, transformando em névoa dourada. Fui vendo até sumirem na curva. Fui vendo mesmo depois da curva, olhando para a poeira que ficou suspensa no ar um tempo ainda, lenta para baixar, como se também não tivesse pressa de deixar ir. Quando o ar clareou de vez, estava sozinho. O silêncio voltou, mas era diferente. Não era o silêncio vazio dos 6 anos anteriores. O silêncio de sala que ninguém usa, de mesa que ninguém senta, de casa que aprendeu a não esperar. Era o silêncio de depois. O silêncio que fica quando alguma coisa aconteceu de verdade e o espaço ainda está processando. Desci os degraus, fui até o curral. O branco estava me esperando, as orelhas levantadas, o olho grande e escuro acompanhando o meu passo. Entrei, passei a mão no pescoço dele. Ele ficou quieto, aquela quietude pesada e quente de cavalo que confia. Vai ter visita de vez em quando, eu disse para ele. Ela pediu que eu cuidasse de você. Ele não respondeu, mas balançou levemente a cabeça como quem confirma que ouviu. Selei o branco, montei. Saímos pela porteira, que eu deixei aberta, o cadeado guardado, a corrente enrolada no mourão, porque não havia mais necessidade de fechar o que não precisava ser fechado. Fomos pela estrada de terra, o sol da manhã ainda baixo, jogando sombra longa do cavalo e do cavaleiro sobre o capim vermelho. O cerrado cheirando a terra úmida do orvalho que ainda não tinha secado de vez. As cigarras começando o coro do dia. Chegamos na curva. Parei o branco ali. Olhei para o barranco do lado esquerdo. A vala estava vazia. O lixo continuava. As sacolas pretas, as garrafas, os pedaços de isopor espalhados. Mas a vala estava vazia do que importava. Só terra vermelha e capim e a claridade do sol entrando pelos galhos do pequizeiro seco.
Lá no alto, bem lá em cima, uns urubus circulavam. Sempre circulam. É o jeito deles. É o trabalho deles no mundo. Entender antes de descer, esperar o tempo certo, confiar no instinto que diz quando chegou a hora. Naquela manhã, não desciam. Ficavam girando alto, como pontos pretos no azul do céu, e de onde eu estava, pareciam menos sinistros do que na primeira vez. Pareciam só o que eram. Bichos fazendo o que sabem fazer no lugar onde sempre estiveram. Fui eu que mudei o que eu via. O branco bateu o casco no chão uma vez, impaciente talvez, ou só avisando que estava pronto para seguir. Seguimos. A estrada se abria na frente, reta e vermelha, ladeada de cerrado e céu. 4 quilômetros de volta para casa. 40 minutos no Passo do Branco. Uma manhã inteira ainda pela frente. E eu pensei, enquanto andávamos, numa coisa que Lourdes teria dito se estivesse aqui. Ela tinha jeito de transformar coisa complicada em coisa simples. Não porque fosse simples, mas porque ela via onde estava o núcleo de tudo e ia direto nele sem rodeio. Ela teria dito algo assim: Miro, Deus bota no seu caminho o que você precisa encontrar. Às vezes é bênção que parece problema. Às vezes é problema que vira bênção. E às vezes é um ser humano no meio da estrada que precisava de você tanto quanto você precisava dele. E os dois ficam tão ocupados salvando um ao outro que nem percebem que foi isso que aconteceu. Ela teria dito isso e eu teria respondido alguma coisa grossa, do jeito que respondia quando ela era muito certa e eu precisava de tempo para admitir. E ela teria rido, senti uma pontada no peito. Não a dor seca dos últimos 6 anos. Diferente, mais quente, como quando você aperta um machucado que está sarando e dói, de um jeito que já tem cura dentro. Saudade tem cura, não é ausência de saudade. É saudade que convive com vida. Cheguei na fazenda, desencilhei o branco, dei água. Fui até a cozinha, esquentei o café que estava na garrafa térmica, sentei à mesa. A mesa tinha uma cadeira do meu lado e 3 vazias. Olhei para as 3 cadeiras vazias. Não com o peso de antes, com outra coisa. A consciência de que cadeira vazia não é ausência definitiva. É lugar reservado. É espaço que o tempo preenche quando a vida decide que está na hora. Tomei o café devagar. Pela janela aberta, o cerrado se movia com o vento da manhã. O capim ondulando, as folhas dos pequizeiros virando para mostrar o avesso prateado, uma garça branca cruzando o céu alto em direção ao brejo de baixo. Tinha trabalho para fazer, cerca de leste para checar, bezerro teimoso para vigiar, galinhas para alimentar, o paiol que precisava de telhado novo antes das chuvas de outubro. A rotina, a mesma de sempre. Mas eu, o homem que cumpria essa rotina, não era o mesmo. Porque homem que vive sem motivo e encontra um, mesmo que breve, mesmo que passageiro, não volta ao que era antes. Alguma coisa fica. Alguma coisa acende que não apaga mais com facilidade. Lourdes ficou. Mara, do jeito dela, também ficava. E os urubus, aqueles que eu vi pela primeira vez girando baixo sobre a vala, anunciando o fim, tinham me ensinado, sem querer, a coisa mais importante que eu aprendi em 53 anos de vida no Cerrado. Que a diferença entre fim e recomeço, às vezes é só um homem que decide descer do cavalo. Lavei o copo, coloquei o chapéu e fui trabalhar.